Glória a Deus, graça e paz em nome de Jesus. Que alegria retornar a essa casa, e cada vez que a gente retorna está mais linda, né? Cada vez que retorna está tudo mais bonito, esse povo santo, povo lindo, povo abençoado. Acho que vai, se tiver alguma aqui, pode ser. Isso. Nós tivemos sim a conferência, foi a 17ª Conferência Torre Forte, Conferência Global Torre Forte, e nós recebemos 227 pessoas de outros países e de outros estados, Irmãos, foi algo impactante e, na verdade, ela está encerrando agora. Está encerrando agora e eu falei com o pessoal, eu já marquei compromisso, vocês ficam aí. Apóstolo Leif, meu irmão, está lá para poder ministrar. E é sempre um privilégio estarmos aqui, né? Muitos estrangeiros e muitos de outros estados já retornaram aí para as suas pátrias, para as suas nações, mas hoje de manhã eu dei um relatório na igreja que fiquei tremendamente surpreso, impactado. Todas as nossas ministrações estão no Instagram, todas as nossas ministrações estão no Face, e pela primeira vez no Ministério Torre Forte, nossas ministrações ultrapassaram 70 mil visualizações. 70 mil visualizações. Foi algo incrível, algo tremendo. Com esse culto agora de encerramento, está somando 35 cultos em 10 dias. 35 cultos em 10 dias, e foram muitos testemunhos de cura, de milagre, muitos testemunhos. Nós estamos ainda com alguns africanos que vão ficar com a gente até dezembro, para poder ministrar nas igrejas, para poder servir aos irmãos. Estávamos com pessoas de Guiné-Conakry, nem sabia que existia esse país, irmãos. Foi gente de Guiné-Conakry, foi gente de Mali, gente da Zâmbia, gente de Zimbábue, de Moçambique, de Malawi, de Mali, enfim, uma conferência maravilhosa, uma conferência fantástica, e nós estamos falando sobre Jesus, nós estamos falando sobre os 4 evangelhos, e quando eu ouvi que o Ministério de Intercessão está lendo Mateus, eu quero pregar sobre Mateus hoje, eu quero falar sobre Mateus, porque Mateus é uma riqueza muito grande, uma riqueza fantástica. Irmãos, nós também, com todo esse material, tivemos o privilégio, a semana passada, de abrirmos mais um poço de água no Nordeste brasileiro, um poço de água no sertão do Piauí. Sertão do Piauí, eu estive lá há 4 anos atrás, temos uma aliança com o apóstolo Ari, do Ministério do Caminho, e ele comprou um terreno lá. E eu fui orar no terreno, e quando eu cheguei no terreno, eu falei assim, Deus me mostra que aqui vai ter um poço. Ele falou, apóstolo, impossível. Eu falei, não, Deus falou que aqui vai ter um poço. Ele falou, olha, se tiver um poço aqui, esse poço vai chamar Poço Torre Forte. Eu falei, então pode preparar a fachada, pode preparar quem vai pintar, porque vai ser o Poço Torre Forte. E aí, na verdade, ele contratou uma pessoa, e a pessoa disse, não, aqui é região seca, não tem poço. Contratou outra foi até 30 metros e disse, não tem água. Contratou outra, disse, não tem água. E ele falou, não, Deus falou que vai ser aqui, nós vamos procurar até achar água. E a semana passada encontraram água em 200 metros de profundidade, água pura, água límpida, não é água saloba, e de toda a cidade é uma região assim extremamente seca, mas que já está construído lá, e nós enviamos uma oferta através destes livros, através da generosidade das igrejas, dos irmãos. Estamos inaugurando o Poço Torre Forte lá em Piauí, para a honra e glória do Senhor. Louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito e tudo que Ele vai fazer. Esse é o nosso Deus de milagre, esse é o nosso Deus de poder e de vitória. Irmãos, eu tenho material, o material não é para mim, o material é 100% para missões, 100% para missões. Esse ano eu tive o privilégio de lançar 6 livros, lancei esse daqui é da minha mãe, Receitas Práticas e Criativas. Ela estava fazendo o livro e falou assim, Cleiton, eu não quero colocar só receita, o que eu vou fazer? Eu falei, coloca um estudo de mulheres. Então ela colocou aqui 60 mulheres da Bíblia, juntamente com as receitas práticas, tá? Receitas do dia a dia, receitas saudáveis, receitas abençoadas, para uma cozinha abençoada. Então tem um tópico, uma chamada só das mulheres da Bíblia, então são 60 mulheres e 52 receitas práticas, 100% para missões. Também lancei esse livro aqui, Reino de Deus, estabelecendo a cultura dos céus na terra, estabelecendo
estabelecendo a cultura dos céus na terra. Esse livro tem sido um best-seller, um sucesso tremendo, 40 dias de cura, que já está em português, inglês, espanhol e japonês, e temos ouvido inúmeros testemunhos de cura. E também um presente para cada um de vocês, esse calendário 2025. 2025 nós vamos estar trabalhando com o livro de Atos dos Apóstolos, vamos estar trabalhando com Atos do Espírito Santo. Esse é um presente gratuito para cada família aqui, você vai poder retirar ali na saída um presente gratuito. E esses 3 aqui já é um presente para a bispa. Bispa aqui recebe, em nome de Jesus, Deus abençoe, vitória, glória a Deus. Mas o livro que nós mais estamos falando e estamos estudando ele na escola dominical, são esses 4 volumes. Irmãos, eu tenho ficado impactado com o que Deus está fazendo com esses 4 volumes. Escola de Sabedoria Financeira. Escola de Sabedoria Financeira são 4 livros, 4 volumes, que nós estamos estudando no Antigo Testamento, o princípio financeiro. Eu tenho igrejas, ministérios que adotaram ele na escola bíblica dominical. Tenho pastores que dizem, olha, a vida financeira da minha igreja mudou depois que nós começamos a estudar esses livros. A gente tem tanto individual, né? Algumas pessoas já têm o volume 1, já tem o volume 2, saiu o volume 3, saiu o volume 4 e saiu esse book, esse lindo book aqui, com os 4 volumes juntos. Vão ser 8 volumes, o próximo ano a gente está lançando os outros 4, onde a gente está falando sobre finanças na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Quais as chaves de segredo, quais as chaves financeiras que existem em Gênesis? Quais são os milionários de Gênesis? Qual a chave de prosperidade na vida de Moisés, na vida de Josué, na vida de Caleb? Quais as chaves que nos ensinam como destravar as riquezas, como destravar a prosperidade? E eu vou falar na mensagem por que precisamos destravar a prosperidade. Esse é do bispo, já receba aqui esses 4, que Deus abençoe grandemente, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Eu desafio você a poder tomar nota dos versículos que eu vou falar. Eu pedi autorização para o seu bispo, falei se eu posso pregar, ele falou, prega o que Deus colocou no seu coração. Antes de você dizer que eu sou herege, antes de você dizer que está errado, eu peço que você ouça essa mensagem até o final. Peço que você está bom, querido? Bom te ver aqui, que Deus abençoe. Peço que você ouça essa mensagem até o final, porque é uma mensagem polêmica. A doutrina da escatologia. O que Jesus falou sobre o fim dos tempos? Isso é muito polêmico, isso é uma briga muito grande. Eu quero deixar registrado que eu nasci e cresci na Igreja Batista. Eu nasci, minha base, meu fundamento é batista. Meu fundamento é, na verdade, alicerçado na palavra de Deus, na rocha, na palavra de Deus. Mas nós começamos a fazer alguns estudos, e através desses estudos e através dos originais, Deus foi destravando algumas coisas que nós precisamos consertar na igreja brasileira. Essa doutrina da escatologia, eu quero linkar ela com os obreiros da reta final. Quem são os obreiros dessa reta final? O que o Senhor espera dos novos bispos, pastores, ministros, evangelistas, missionários? É bem verdade que Jesus é o verbo, Ele é a palavra, porque dele, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Falar de Jesus é inesgotável. Falar dos seus milagres é inesgotável. Falar dos seus ensinamentos nos 4 evangelhos, 1, 2, 10 anos não vão esgotar. Suas parábolas, as suas declarações, todas as vezes que ele disse eu sou, todos os seus feitos, todas as suas obras, Jesus fez inúmeras promessas sobre o seu retorno. Impressionante que existem mais promessas do seu retorno, da segunda vinda, do que da primeira. Na verdade, a segunda vinda, ela tem o dobro de promessas do que da primeira vinda. E o mais impressionante é nós observarmos que os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles registram 38 milagres e 32 parábolas. Se nós formos considerar os ditos parabólicos, vão ser ao todo 48 parábolas nos 4 evangelhos.
Alguns especialistas afirmam que o estudo das parábolas é 1/3 do que Jesus ensinou. De tudo que Jesus ensinou, 1/3 ele falou por parábolas. Os milagres. Então é impressionante, o apóstolo João, no Evangelho de João, ainda vai dizer: há muitas outras coisas que Jesus fez, que se todas fossem escritas em livros, cuido que os livros da terra não conteriam. É claro que ele está usando de uma hipérbole, é claro que ele está usando de algo dimensionado para dizer que não dá para contar, não dá para estabelecer quantos foram os seus milagres. Mas eu quero focar nessa noite sobre a doutrina especulativa da escatologia. A escatologia, o que foi que Jesus disse sobre o fim dos tempos? 16 anos. Aonde Deus tem abençoado, salvo vidas aqui, 16 anos, aonde o Senhor tem operado milagres nessa casa, 16 anos de bênção, muitas vezes de choro, mas de conquista, de vitória, de realizações. Deus está preparando um povo para a reta final, Deus está preparando a igreja para o tempo do fim, Deus está preparando a igreja para os dias que hão de vir. O apóstolo Paulo, quando escreveu a Timóteo que os últimos dias seriam caracterizados por tempos difíceis e tempos trabalhosos. Mas Jesus, o que foi que ele disse? Se nós olharmos os 4 evangelhos, Jesus falou sobre o reino dos céus 122 vezes. 122 vezes falando sobre o reino dos céus. Só que nós precisamos desconstruir algumas coisas que vieram como doutrina para a igreja brasileira, quando na verdade não tem base bíblica. Nós aprendemos, a nossa raiz, o nosso antepassado ensinou de maneira equivocada. Pastor, o que você está falando? A primeira coisa que eu quero desconstruir nessa noite é a visão de pré-tribulacionismo, tribulacionismo e pós-tribulacionismo. Irmãos, isso não é bíblico. Você é pré, você é mídio, você é pós. Não somos nenhum dos 3. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz, dia e hora ninguém sabe. Então não adianta a gente ficar perdendo tempo discutindo quando Jesus vai voltar, porque ninguém sabe. Não adianta, se Jesus em carne e sangue, ele não sabia o dia do seu retorno em carne e sangue, por que muitas vezes ficamos discutindo? Você crê que ele vai voltar antes? Você crê que ele vai voltar durante? Ou você crê que ele vai voltar depois? Dia e hora ninguém sabe. É certo que ele vai voltar. E quando ele voltar, ele precisa achar um povo lavado, comprado, remido. Ele precisa achar um povo preparado. Ele precisa achar um povo que esteja pronto. Então, meu amado, algumas coisas que nós precisamos desconstruir. Não existe base bíblica para o rapto oculto. Não tem na Bíblia. Não existe base bíblica para um arrebatamento secreto. A grande verdade que Jesus nos ensinou, vamos lá para Mateus capítulo 24, Evangelho de Mateus capítulo 24. E vamos começar pelo versículo 36. Se a tua Bíblia está em palavras de Jesus em vermelho, então aí vai estar em vermelho, porque foi o próprio Jesus que disse, o verbo encarnado, Filho de Deus, o Deus que se fez homem e habitou entre nós, ele declara, porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. Quanto ao dia e hora, ninguém, e ninguém no original em grego é o absoluto, é o total, é o todo, absolutamente ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, claro que enquanto ele estava no corpo desta carne, senão somente o Pai. Jesus disse aos seus discípulos após a ressurreição, em Atos 1:7, não vos pertence saber os tempos e nem as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então, amados, não fique perdendo tempo, não fique discutindo
futuro, se é antes, se é durante, se é depois, não vos pertence saber os tempos. Quando o apóstolo Paulo vai escrever uma igreja, a carta de Tessalônica, em 1 Tessalonicenses 5:2, o apóstolo Paulo vai dizer: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Ele não estava se referindo aqui a algo secreto, ele não estava se referindo a um rapto secreto. Quando ele diz virá como um ladrão de noite, ele está querendo dizer, vai ser inesperado, não vai ser agendado, não vai ser programado. Ou seja, ele não revelou a data do seu retorno, ele não revelou na palavra o dia da sua vinda, mas ele nos dá alguns segredos, ele nos dá alguns sinais. Então, voltando para o Evangelho de Mateus, capítulo 24, esse capítulo 24, ele vai ser confirmado em Marcos 13, ele vai ser reapresentado em Lucas 21, Mateus, Marcos e Lucas. Os três vão falar desse segredo da vinda, mas vamos observar algumas coisas só na visão de Mateus. Então, em primeiro lugar, a primeira vez que Jesus veio para os que eram seus, Jesus veio para os judeus, veio para os que eram seus, mas os seus não receberam, para que a graça chegasse até nós, para que a graça chegasse aos gentios. Ou seja, o judeu o rejeitou para que os gentios pudessem entrar na videira, aliar na videira. Mas olha o que Paulo vai dizer em Gálatas capítulo 3, versículo 28. Gálatas capítulo 3, 28, Paulo vai nos dizer: agora, nisto, não há mais judeu nem grego, não há mais servo nem livre, não há mais macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Jesus nivelou, Jesus ele igualou. Antigamente era um privilégio nascer judeu. Lembra do diálogo de Jesus com Nicodemos? Olha, Nicodemos, agora não tem privilégio nenhum mais você ter nascido judeu. Agora necessário vos é nascer de novo. Porque o que nasce da carne é carne, e o que nasce do espírito é espírito. Então, na conversa de Jesus com Nicodemos, Jesus está igualando, ou seja, ele nivelou todas as coisas. Jesus está dizendo, a Bíblia, a palavra, é para todo aquele que crê. Muitas pessoas dão desculpa dizendo, não, o Evangelho de Mateus é para o judeu. Sim, foi escrito numa linguagem para o judeu, mas se está na Bíblia é para nós, se está na Bíblia é para a igreja, se está na Bíblia é para aquele que crê, porque a palavra de Deus foi revelada a nós. Então nós temos que entender, amados, que a palavra de Deus está nos direcionando. Não é só mais o judeu. Agora, até o judeu que se converte, ele é igreja. Porque a palavra de Deus vai nos dizer em Atos 4, em nenhum outro nome há salvação dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Salvação é somente por intermédio de Cristo Jesus. Somente aquele que confessa a Ele como Senhor e Salvador da sua vida, somente aquele que acredita que Ele veio em carne e sangue e que o recebe como único Senhor da sua vida. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Isso não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, uma vez que Jesus veio, foi morto, ressuscitou ao terceiro dia, Ele é a única razão, o único motivo e a única porta de salvação. Então, a partir da ressurreição de Jesus, não há mais judeu e gentio. A partir da ressurreição de Jesus, há um povo lavado, comprado e remido pelo seu sangue, que se chama Igreja do Senhor Jesus Cristo, do qual Ele é o cabeça, e nós somos membros deste corpo. Mas certa feita, Jesus está saindo do templo com seus discípulos, e os seus discípulos começam a fazer algumas perguntas. Os discípulos estão impressionados com o templo. Olha que construção magnífica, que construção maravilhosa. Olha as muralhas do templo. E Jesus diz, vocês estão impressionados com essas muralhas?
Não ficará aqui pedra sobre pedra. Isso tudo vai ser derribado. E de repente os discípulos colocam 3 perguntas numa só sentença. E Jesus começa a falar uma ordem cronológica. Então olha o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diz, quando vão acontecer estas coisas? Primeira pergunta. Segunda pergunta: que sinal haverá da tua vinda? Terceira pergunta: que sinal haverá do fim do mundo? Os discípulos fazem 3 perguntas em uma só. Quando que o templo vai ser derribado? Já foi derribado no ano 70 da nossa era. Então esse daí já se cumpriu, já foi. Mas o fato do ano 70 já ter se cumprido não significa que as outras 2 respostas também já aconteceram. E aí então fica 2 perguntas para nós podermos analisar nessa noite. Que sinal haverá da tua vinda e quando será o fim do mundo? A vinda de Jesus é uma coisa, o fim do mundo é outra coisa distinta. 3 perguntas em uma só sentença, e Jesus começa a dar uma ordem cronológica, e ele começa a explicar com tópicos, ele começa a explicar um período do qual ele chama de período de princípio das dores. Um tempo que ele começa a dizer princípio de dor. Dores por quê? Porque ele faz um paralelo com uma mulher que está grávida, as dores de parto. Então ele está dizendo que, uma vez que começa esses sinais, não dá mais para romper. Uma vez que começa esses sinais, vai nascer, o filho vai ser gerado. E então nós precisamos entender, quando ele relata acerca das dores, ele está dizendo das dores de parto da mulher parturiente. Segundo lugar, o princípio de dores de parto, não existe base bíblica para tempo. Tribulação, Daniel traz uma revelação que serão 7 anos. 3 anos e meio de suposta paz e 3 anos e meio de terrível guerra. Então, ele dá um tempo cronológico, ele estabelece um cronos nas 70 semanas de Daniel, onde 63 já se cumpriram, falta aí esses 7 último ano. Então, essa última semana, a 63, depois mais 6, 69, aonde cumpre então as 69 semanas, falta a última semana de 7 anos. A última semana de 7 anos é o período da tribulação. Então, tribulação a gente sabe que vai durar 7 anos no cronos, mas quando nós olhamos princípio das dores, não diz se é 1 ano, se é 3 anos, se é 10 anos, se é 30 anos, não diz quantos anos são o princípio das dores, mas ele diz que quando começa esse processo é irreversível. E aí então ele começa a descrever em Mateus 24, cuidado com os falsos, cuidado com o falso Cristo, cuidado com os falsos apóstolos, cuidado com os falsos profetas, cuidado com os falsos pastores, cuidado com os falsos mestres. Muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Meu irmão, você tem que criar raiz e estar plantado aonde você conhece os seus pastores, aonde você conhece a procedência dos seus pastores, a integridade dos seus pastores, aonde você conhece para onde vai o dinheiro, aonde você conhece a doutrina desta casa, o propósito desta casa. Você tem que estar plantado, criar raiz aonde você foi chamado e florescer aonde você foi chamado. Você não pode ficar correndo atrás de sinais, porque nesses últimos dias vão intensificar o sinal, e muitos vão levantar dizendo: Jesus está ali, e corre tudo para lá. Não, agora ele está lá, e corre para lá. Não, agora ele está lá. Não, você tem que criar raiz na casa em que você foi chamado, e você tem que frutificar nesta casa. Mas se ele está dizendo que vão ter falsos profetas, se ele está dizendo que vão ter falso Cristo, que vai ter falsos apóstolos e falsos pastores, então, meu amado, não é por causa dos falsos que eu vou rejeitar o verdadeiro.
Se tem o falso profeta, tem o profeta verdadeiro e o profeta genuíno. Se tem o falso apóstolo, tem o apóstolo verdadeiro e o apóstolo genuíno, porque ele mesmo é o que subiu, senão o que antes tinha descido às partes mais baixas da terra, e ele deu dons aos homens. A uns ele chamou para apóstolos, a outros ele chamou para profetas, a outros ele chamou para evangelistas, a outros ele chamou para pastores, e a outros ele chamou para mestres. E quando Paulo tem essa revelação, já é anos 60. Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, a igreja já tinha sido estabelecida, a igreja já estava se expandindo. Então eu não posso rejeitar os 5 ministérios. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre é a mão ministerial do corpo de Cristo. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre é profetizado em Isaías: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Governo está no ombro. Ombro, ele é horizontal. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Apóstolo, profeta, ombro direito, não tenho tempo de explicar por que é o direito. Evangelista, debaixo da garganta, porque é a voz que fala ao mundo. Pastor e mestre, o lado do coração, porque é onde a ovelha deita a cabeça. E os bispos ficam aonde? Os bispos são supervisores de pastores. Os bispos são aqueles que instruem os pastores, aos quais nós devemos respeitar a autoridade dos bispos, ao qual a autoridade do bispo está sendo estabelecida, porque a igreja os reconhece como cobertura, a igreja os reconhece como autoridade, os pastores o reconhecem como autoridade. Bispo é aquele que pastoreia pastores, para que os pastores pastoreiem o rebanho. Bispo é aquele que pastoreia autoridades, para que esses pastores possam pastorear o rebanho. A importância da hierarquia, a importância da estrutura. Apóstolo não é mais do que ninguém. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre está no ombro. O ombro é horizontal, então não é uma hierarquia vertical. A autoridade do apóstolo e a autoridade do pastor é a mesma. A autoridade do apóstolo, profeta, para a autoridade do mestre é a mesma. Estão todos no mesmo nível, mas existe uma hierarquia, e Jesus está dizendo: cuidado com os falsos. Mas, meu irmão, se há falso, é porque há verdadeiro, e nessa reta final, Deus vai levantar os verdadeiros apóstolos, os verdadeiros profetas, os verdadeiros evangelistas, os verdadeiros pastores, os verdadeiros mestres. Deus vai restaurar não só a mão ministerial, mas Deus vai levantar verdadeiros bispos para pastorear os pastores, para que os pastores possam pastorear o rebanho. E então nós precisamos resgatar as autoridades e reconhecer as autoridades para discernir entre o falso e o verdadeiro. Duas coisas: você precisa conhecer a palavra e você precisa ser cheio do Espírito Santo. Um dos dons do Espírito Santo é discernimento de espírito. Existem muitos por aí que são falsos apóstolos, eu concordo com isso. E nós não podemos aceitar uma ministração de um falso apóstolo. Mas o Espírito Santo é que vai testificar no teu espírito. Espera aí, isso aí não está na palavra. E para testificar no teu espírito, você tem que conhecer a palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Então Jesus começa dizendo que esse período chamado de princípio de dores, vão haver os falsos. Cuidado com o engano dos falsos. Mas Jesus ainda lista um segundo tópico, dizendo de guerras e rumores de guerras. E o que mais temos ouvido nesses últimos meses são de guerras. Mianmar está em guerra há mais de meses. Sudão está em guerra há meses. Israel está em guerra há anos. Nós tivemos o privilégio de estar em Israel em 2022. Quando nós saímos de lá, 7 dias depois, começou a guerra. 7 de outubro. Irmãos, eu tenho dados e notícias da guerra absurda. Nosso guia turístico lá, quem estava promovendo a festa onde mataram todo mundo, era o pai dele. Mataram o pai, mataram o irmão, mataram a cunhada, mataram os sobrinhos. E nós acompanhamos de perto toda essa situação.
Mas foi uma guerra que iniciou e não tem período para terminar. Israel está em guerra contra o Hamas, Israel está em guerra contra a Hezbollah. O que dizermos da guerra da Rússia e da Ucrânia? Não sei quantos leram ontem, exatamente ontem, sábado, a matéria que Vladimir Putin decretou. Agora esta guerra tomará uma proporção global, porque o que a Ucrânia fez deverá ter uma repercussão em todos os 5 continentes. Está aí na mídia, está nas redes sociais, uma declaração de Vladimir Putin. Então, olha só, acompanha comigo e presta atenção na sugestão de Jesus, na ordem de Jesus, quando nós estivermos vivendo esse tempo que se chama hoje. Mateus 24, 4. Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Cuidado com os falsos. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras, ouvireis de rumores de guerra. Olha o que Jesus vai dizer agora. Olhai, não vos assusteis. É necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Quem está dizendo isso? Jesus. O que ele está dizendo? Ainda não é o fim. Então para de compartilhar nas redes sociais, agora é o fim do mundo, se levantaram contra Israel, a Rússia está se levantando, para de dizer, o fim está chegando, não está. Isso é sinal de princípio de dores, isso é o período de princípio de dores, isso é um período que a Bíblia não diz no Cronos quanto tempo vai durar, mas quando ouvires de guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, isso é necessário que aconteça, mas ei, não é o fim. Se não é o fim, é porque ainda tem uma missão para a igreja, ainda tem um propósito para a igreja, ainda existe uma obra para a igreja. Infelizmente, muitas igrejas e muitos cristãos estão cruzando os braços e estão dizendo, o mundo está acabando mesmo, então não vou fazer mais nada. Não! Olha o verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, por causa dessas guerras, rumores de guerras, nação contra nação, então haverá fomes, então haverá pestes, pestilência, pandemia, epidemia, então haverá terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio de dores. Não é o fim. Onde está a igreja? Na terra. E enquanto a igreja está na terra, ela tem um propósito de estar aqui. Mas no versículo 9, Jesus nos alerta que vai intensificar a perseguição. Olha lá. Então, vocês, discípulos de Jesus, embaixadores do reino dos céus, vos hão de entregar para serdes atormentados. Matar-vos-ão, sereis odiados por todas as gentes, por causa do meu nome. Um dos pastores que nós trouxemos de uma região que é melhor preservar o nome, 2 semanas atrás, entraram na igreja dele, abusaram do pastor, da esposa, da menina, da filha, e depois mataram todos na frente do pastor, e depois mataram o pastor. Agora, 15 dias atrás. Um outro pastor que nós trouxemos para a conferência, também vou preservar a cidade e a nação, ele disse, irmãos, eu quero pedir oração pela minha igreja, porque eu saí de lá, e prenderam 2 famílias de pastores das nossas igrejas, porque eles foram pegos na rua com a Bíblia na mão. Um pegou prisão perpétua, e outro pegou 26 anos de cadeia. Agora, 15 dias atrás.
vai intensificar essas coisas, e intensificando essas coisas, ainda é sinal de princípio de dores. Ele não está falando de fim do mundo ainda, ele não está falando de arrebatamento ainda, ele não está falando nada disso. Acompanha comigo na sua Bíblia, Mateus capítulo 24, vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados por todas as gentes, por causa do meu nome, por causa do meu nome. Pregar a verdade vai incomodar o mundo, falar a verdade vai incomodar as nações. Agora olha o verso 10, e nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Lá ele começa dizendo de falsos cristos, agora ele começa a dizer de falsos profetas, e agora ele define: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Iniquidade, meu amado, é a normalização do pecado. Iniquidade é a legalização do pecado. Será que não é este o tempo que nós estamos vivendo? O certo virou errado, o errado virou certo. O juízo, na verdade, está deturpado de cabeça para baixo, e aqueles que eram para ser representantes da justiça estão parecendo mais representantes da máfia. Tudo que nós estamos vivendo hoje já foi previsto por Jesus, nada pega Deus de surpresa, nada pega, meu amado. A terra está um caos, mas os céus não serão abalados. Ele continua e continuará para todos sempre no trono. Ele não deixou o trono, e ele declarou: olha, olhai e não vos assusteis. Não é para a igreja se assustar, não é para a igreja se espantar, porque a igreja tem que estar firmada no verso 13. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Agora eu começo minha mensagem. Até agora foi só a introdução. Versículo 14. Jesus ainda está falando do mesmo tema. Ele ainda está dizendo sobre sinais dos princípios das dores. Ele ainda está dizendo o que vai acontecer na terra nesse período da igreja, que é o período que nós estamos vivendo. E no verso 14 ele diz: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Interpretação de texto, queridos. Quando que esse evangelho vai ser pregado em todo o mundo? Nessa circunstância de princípio de dores. Muitas vezes nós interpretamos errado. Falta muito tempo para Jesus voltar, porque o evangelho não chegou ainda no mundo todo. 50% do mundo ainda não ouviu falar de Jesus. Outros dizem 58%. Existem muitas nações onde não chegou. Falta muito tempo, porque nós temos que esperar chegar o evangelho. Não é isso que Jesus está dizendo. Interpretação de texto. Nesse contexto de guerras, rumores de guerra, de fome, de pestes, de terremotos, nesse contexto de falsos profetas, nesse contexto é o que Jesus está dizendo. Diante desse contexto, o evangelho será pregado. Espera aí, se o evangelho vai ser pregado diante desse contexto, então eu tenho que declarar algo aqui, meu amado. É nesse período de princípio de dores que a igreja vai ter um despertar para missões, que a igreja vai ter um despertar para o evangelismo. É nesse contexto de princípio de dores que nós vamos precisar enviar missionários, que nós vamos precisar enviar evangelistas, que nós vamos precisar financiar a expansão do reino. E se nós vamos financiar a expansão do reino, é nesse período e nesse contexto que a igreja vai prosperar. Mas a igreja vai prosperar com um propósito: financiar o reino, investir em missionários, investir em missões, investir na expansão do evangelho. Se o evangelho do
do reino vai ser pregado durante esse período de tribulação. Meu amado, nós estamos voltando aos dias de Elias, nós estamos voltando ao dia de Eliseu, nós estamos voltando aos dias de João Batista, e eu creio que vem vindo um derramar do Espírito sobre a igreja do Senhor, aonde vai se cumprir Joel 2, eu creio, será um derramar rápido, aonde a igreja será cheia do poder do Espírito, cheia da unção do Espírito, aonde a igreja, meu amado, vai despertar para novos projetos evangelísticos, novos projetos missionários. Por isso, nós estamos precisando de mais pastores, estamos precisando de mais evangelistas, estamos precisando de mais missionários, porque nesse contexto de princípio de dores, é que a igreja vai cumprir a grande comissão e alcançar os 4 cantos da terra. Aquilo que a igreja não fez em 2000 anos de história, ela fará no período de princípio de dores. Então pode se preparar, porque está inaugurando, está iniciando um tempo de despertamento missionário, um tempo de avivamento, um tempo de evangelistas, um tempo de missionários, um tempo onde nós vamos restaurar projetos evangelísticos, projetos missionários, e a palavra de Deus será pregada nos 4 cantos da terra. Acompanhe na sua Bíblia, não fique com a minha palavra, e eu quero toda a sua atenção no verso 15. Verso 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Interpretação de texto. Quando, pois, virdes. Ponto 1. Para nós vermos, nós temos que estar nessa terra. Gente, quem disse isso? Jesus. Não ao judeu, à igreja. Assim, quando vocês virem que o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel. Daniel falou no Daniel capítulo 9, verso 27. Daniel falou no capítulo 12, versos 11, 12, 13, 14. Não dá tempo de a gente ler tudo isso. O que Daniel falou? Daniel falou que o abominável, o terrível, o iníquo, o homem do pecado, vai entrar no Santo dos Santos, vai proibir o culto e vai pedir adoração para si. Ei! Jesus está dizendo, está na tua Bíblia, confira aí na tua Bíblia. Não é o Cleiton, é Jesus que está dizendo. Quando, pois, virdes. Meu irmão, para nós vermos, nós temos que estar na terra. Só que o que Jesus está dizendo é muito sério. Em outras palavras, esse versículo 15, ele está dizendo o quê? Quando vocês, igreja, virem que o anticristo entrou no Santo dos Santos. Detalhe, para entrar no Santo dos Santos, o templo tem que estar reconstruído. Para entrar no Santo dos Santos e proibir o culto, o sacrilégio terrível, tomar adoração para si e proibir o culto a Deus, o que é isso? Rompeu os 3 anos e meio dos 7 anos de acordo de paz, o anticristo só vai entrar no Santo dos Santos no segundo período, quando começar o segundo 3 anos e meio. Então a interpretação desse verso 15, literal, não é nada profético, não é nada especulativo, é o que Jesus falou. A interpretação desse verso 15 é quando nós, igreja, ligarmos a televisão ou acessarmos a internet e vermos que um líder único mundial construiu o templo, fez um acordo de paz durante 7 anos, quebrou o acordo de paz nos 3 anos e meio, entrou no átrio, no lugar santo, no Santo dos Santos. Quando ele entrou no Santo dos Santos, ele quebrou o acordo de paz e ele proibiu o sacrifício, ele proibiu o culto. Meu irmão, se Jesus afirmou, quando vocês virem essas coisas, não dá para ser pré-tribulacionista. Esse versículo está nos dizendo que nós, igreja, vamos ver o anticristo, vamos ver um líder único mundial, que nós, igreja, vamos ver o templo sendo reconstruído, e ele está por um fio para começar a reconstrução.
que nós, igreja, vamos ver o acordo de paz, porque senão Jesus não diria, quando, pois, virdes. Estamos na reta final? Estamos. Somos a geração do arrebatamento? Somos. Mas existem algumas coisas que precisam acontecer antes do arrebatamento. Eu creio no arrebatamento, eu creio que o Senhor Jesus virá nas nuvens com poder e em glória, mas eu tenho que entender a interpretação do texto do verso 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, ou seja, o anticristo, daquele que falou o profeta Daniel. Vamos lá, tem coisa que a gente quer resumir, mas não dá. Daniel capítulo 9, vamos lá para você poder conferir aí. Daniel capítulo 9. Verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a sua santa cidade, para extinguir a transgressão. Deus colocou o judeu à prova para poder purificá-los, e dar o fim dos pecados, para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas, as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos trabalhosos, angustiosos. Depois das 62 semanas, será tirado o Messias, crucificação, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, como aconteceu, e o seu fim será como uma inundação, até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Agora ele está falando do anticristo, verso 27. Ele, quem? O anticristo, governo único mundial, firmará um concerto com muitos por 1 semana, 7 anos. Na metade da semana fará cessar o sacrifício, fará cessar a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador. Isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Jesus começa a dizer, quando virdes que o abominável entrou, quando virdes que o abominável da desolação, ou seja, o anticristo, o iníquo, de que falou o profeta Daniel. O livro de Daniel está cheio de códigos, hoje eu não tenho tempo de entrar nisso, mas Daniel fala que, quando o ferro se misturar com o barro é o tempo do fim. O que é ferro? Tecnologia, chip, avanço tecnológico. O que é barro? O homem, criado do pó da terra. Então, qual o código que Daniel está revelando? Quando o ser humano começar a colocar chips na cabeça, quando o ser humano começar a viver de transhumanismo, metade homem, metade chip, metade tecnologia, manipulado via tecnologia. Daniel está falando de chips no corpo humano, Daniel está falando de robôs, Daniel está falando de ferro, Daniel está falando da tecnologia. O homem foi criado do pó da terra, por isso que é o barro. Mas a tecnologia do aço, do ferro, então por isso que é, quando o ferro se misturar com o barro. O abominável, a abominação da desolação é aquele que se levanta contra Deus. O anticristo não é só contra Cristo, ele é anti-Deus, ele é anti-palavra, ele é anti o verbo, ele é anti-Cristo. Mas quando virdes que ele entrou no lugar santo, santo é o santo dos santos, do templo, aonde eles fazem o sacrifício. Então nós precisamos entender, para que isso aconteça e que a igreja veja, o anticristo já tem que ter assumido, já tem que estar governando, já tem que ter estabelecido um tempo de paz, já tem que ter ordenado a reconstrução do templo, e esse templo vai ser reconstruído num prazo recorde, vai ser um período muito grande, aonde vai ser estabelecido 7 anos de suposta paz, e na metade dos 7 anos, 3 anos e meio, ele vai adentrar ao Santo dos Santos e proibir o sacrifício. Agora vai comigo, não dá tempo de entrar no capítulo 10, mas no capítulo 12. Capítulo 12, verso 4. Tu, Daniel, fecha as palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Tem revelações que Deus vai dar para a igreja a partir de agora. Tem revelações que a igreja vai receber a partir deste tempo presente. O livro foi fechado, as revelações foram seladas até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará. Nunca se multiplicou como tem se multiplicado nesses últimos dias.
Agora veja o versículo 10. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado, e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Ou seja, 3 anos e meio. Desde o tempo em que o contínuo sacrifício foi proibido no Santo dos Santos, ainda resta 3 anos e meio. Bem-aventurado o que espera e chega a 1335 dias. Mas tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Se você discorda, você tem seu direito. Mas ao menos pense, e se essa interpretação estiver correta? Outra coisa que eu preciso falar, se você quer continuar sendo pré-tribulacionista, isso não interfere em salvação. Pré-tribulacionista está salvo, tribulacionista está salvo, pós-tribulacionista está salvo. Uma coisa é certa, todos nós sabemos que ele vai voltar e ele vai arrebatar um povo santo, lavado, comprado e remido pelo seu sangue. Segunda coisa é certa, dia e hora ninguém sabe. Quem nasceu e cresceu na igreja, não importa se é antes, durante ou depois. A hora que ele voltar, eu estou pronto. A minha preocupação e o meu alerta nas igrejas é ir a nova geração de jovens e adolescentes. Se nós batermos tão firme no pré-tribulacionismo, e amanhã ou depois conectarmos a internet, e vermos que assumir um líder único mundial, o teu adolescente, o teu jovem vai pôr o dedo na tua cara e vai dizer, e o resto também é mentira? Nós precisamos clamar por essa nova geração. Nós precisamos interceder pelos nossos jovens e adolescentes. A palavra de escatologia nunca foi para colocar pânico na igreja. A palavra de escatologia sempre foi para trazer conforto e consolo. Não importa o que aconteça na terra, de Jesus eu não largo, de Deus eu não abro mão. Não importa o que aconteça na terra, nós temos que estar declarando como Paulo, eu estou bem certo que nada e ninguém me separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir. Nada e ninguém me separará do amor de Deus em Cristo Jesus. A minha preocupação em dar esse alerta às igrejas está sendo a vida inteira nós fomos preparados para o pré-tribulacionismo. Quando se falava em escatologia e quando ia começar a falar sobre Apocalipse, não pensa nisso não, quando isso acontecer, nós não estaremos mais aqui. Quantas vezes eu ouvi isso? Assim, berço cristão. Meus avós paternos e maternos, os dois eram pastores. Meu avô materno só pregava Apocalipse. Era um amante de escatologia. Era um amante do Apocalipse. Mas sempre foi ensinado e ensinou. Nós vamos ser arrebatados antes de todas essas coisas acontecerem. Só que hoje, fazendo um estudo mais profundo, hoje entendendo um pouquinho do original, eu posso ver que a igreja estará na terra. E nós temos que estar preparados e preparar um povo para estar na terra. A perseguição vai intensificar? Vai. Mas em meio à intensidade da perseguição, também vai intensificar o derramar do Espírito. Em meio à intensidade da perseguição, vai se levantar novos pastores, vai se levantar novos ministros, vai se levantar novos evangelistas, vai se levantar novos missionários. Em meio à perseguição, está resgatando o tempo de Elias, está resgatando, um dos livros que eu escrevi, a geração João Batista, está resgatando o tempo de João Batista. Você não pode esquecer que quando se levanta a unção de Elias, se levanta uma Jezabel também, mas maior é aquele que está conosco do que aquele que
está no mundo. Se o tempo de Elias vai voltar à terra, Elias virá primeiro antes do terrível dia, então, meu irmão, não fique preocupado com o que vai faltar, porque no tempo de escassez, da tua panela não faltará farinha e da tua botija não secará o azeite. No tempo de escassez, Deus vai multiplicar o pão, Deus vai multiplicar a farinha, Deus vai multiplicar o óleo, Deus vai fazer milagres tremendos e criativos. No tempo de escassez, Deus está no controle e no céu não há escassez. A nossa provisão, o nosso sustento vem dos céus, vem da glória. Então, meu amado, não se preocupe com os dias ruins que estão por vir, porque é nesse cenário de dias ruins que a igreja viverá o maior avivamento, que a igreja viverá a maior colheita, que a igreja vai ter 4, 5, 6 cultos ao domingo, que durante uma ministração, que durante um louvor, pessoas vão passar na rua e vão ser atraídas e vão se jogar aqui nesse altar e vão dizer: o que eu devo fazer para ser salvo? Esse tempo está chegando, um avivamento que vai ser rápido, um avivamento que vai ser tremendo. Mas, meu amado, Deus não está chamando covardes, Deus não está chamando tímidos, Deus não está chamando pessoas que tenham medo, porque Ele não nos deu espírito de covardia, Ele nos deu espírito de ousadia, espírito de intrepidez. Há uma glória a ser revelada para a igreja na reta final, há uma unção a ser revelada para a igreja na reta final. Coisas grandes estão por vir, mas saiba que podemos sim ver o anticristo, podemos sim ver o templo, podemos sim entrar nesse período de tribulação, e a palavra continua e continuará sendo a verdade imutável. A palavra continua e continuará sendo verdadeira, e ela não pode mentir, assim como Deus não pode mentir. Foram os homens que interpretaram equivocadamente, mas uma coisa é certa: o nosso Redentor vive e Ele estará para todos sempre conosco, e Ele enviou o seu Espírito que estará conosco até a consumação dos séculos. Então estabeleça nessa noite: nada e ninguém me separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Nada e ninguém me separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Se tiver luta, se tiver tribulação, se tiver perseguição, eu estou bem certo, eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Você que quer esse revestimento, vai se colocando em pé no seu lugar. Vai dizendo: eis-me aqui, Senhor, cumpre em mim o teu querer, faz de mim a tua vontade. Eis-me aqui, Senhor, Pai de amor e Deus bendito, nós te louvamos pela tua palavra que nos guia a toda a verdade, nós te louvamos pela tua palavra que nos mostra, Pai, que nos avisa, porque o Senhor não faz coisa alguma sem antes avisar os seus servos, os profetas. Eis aqui, ó Pai, uma igreja que se levanta, uma igreja que se coloca de pé, uma igreja, ó Pai, que está preparada, Pai de amor e Deus bendito. Eis aqui um povo santo, ó Pai, que se levanta para dizer: nada e ninguém me separará, nada e ninguém me separará. Pai de amor e Deus bendito, que possamos estar firmados na rocha, que a despeito de perseguição, que a despeito de luta, que a despeito de problema, estejamos prontos e venhamos viver a porção dobrada do teu Espírito, a plenitude do teu Espírito, o derramar do teu Espírito. Manifesta a tua glória. Levanta pastores segundo o teu coração, levanta homens e mulheres segundo o teu coração, levanta missionários para essa reta final, evangelistas para essa reta final. Levanta, Pai, bispos, levanta, Senhor, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para que possam nos ensinar a verdade e que possamos juntos estabelecer o seu reino. Que o teu reino venha sobre nós, seja feita a tua vontade na terra, assim como ela já está estabelecida nos céus. É a nossa oração nessa noite, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e retire o seu calendário lá no final, em nome de Jesus. Bispo.